aqui, vamos ver. Agora sim. Não foi iniciar a gravação, tem novamente, espera um pouquinho. Oi? Tá escrito, Ok. gravação iniciada. Então, isso, podem começar, por favor. Bom, pessoal, então vamos dar início ao último evento da semana de recepção aos novos pós-graduandos e pós-graduandas da PUC. Hoje nós vamos ter a oficina de currículo Lattes, e para isso nós chamamos a professora Elisângela Lizardo, que é doutora em Educação pela PUC e professora do Instituto Federal de São Paulo. E também foi presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Então, para a gente aqui da PG da PUC, ela é uma espécie de consultora VIP que nós sempre procuramos quando a gente tem alguma emergência. Eu sou o Márcio Ortiz Memberg, sou do Direito, e hoje o Felipe Labruna, do Direito também, o Antônio e a Cris vão coordenar aqui os trabalhos. Então, vou passar já a palavra aqui para a Elisângela, e quem tiver dúvidas, perguntas, pode ir fazendo no chat ou levantar a mão. Tudo bem, Elis? Tudo bem, obrigada, Márcio, obrigada a todos os presentes, obrigada à PG da PUC pelo convite, é uma honra participar do seminário de vocês, tão importante essa aproximação e esse debate permanente, mesmo em tempos tão difíceis e que exige de cada um de nós muita paciência, muito cuidado, muita solidariedade, também muita resistência, né? Além de muito estudo sobre tudo que está acontecendo, seja na área da saúde, na área das humanidades, na cultura, na história, na engenharia, enfim. Eu que sou amiga da PG PUC São Paulo há bastante tempo, desde os meus tempos de militância no movimento de pós-graduandos, fico muito contente de participar desse espaço, de encerrar esse seminário atual. Espero que tenham outros, né, que vocês consigam realizar outras atividades, desejo que consigam realizar outras atividades, parabenizar por essa, e queria estabelecer com vocês uma dinâmica de trabalho aqui. Eu não sei, eu fui aprender a mexer no Teams ontem, olha o meu grau tecnológico, né? Eu estou dando aula num sistema próprio que a gente utiliza no Instituto Federal, que chama RNP, e os meus alunos não gostam de jeito nenhum, eles estavam pedindo para usar o Teams, eu falei, agora é a hora que eu vou aproveitar e vou aprender tudo de uma vez, mas eu ainda não aprendi tudo de uma vez, se eu errar aqui, eu vou pedir para o Felipe, para a Cris e para o Márcio me ajudarem. Eu pensei em apresentar para vocês o currículo Lattes. Primeiro, eu imagino, como é uma atividade de recepção de calouros, né, de novos pós-graduandos, eu imagino que quase todos vocês já tenham currículo Lattes, ou se não na totalidade, e a intenção é apresentar um pouco, fazer um tour por esse currículo, né, falar um pouco do que ele significa para o ambiente acadêmico, e para a organização do nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, e talvez seja mais interessante a gente, ao invés de ficar passando passo a passo, né? Eu até trouxe aqui algumas referências, existem alguns manuais, alguns tutoriais das próprias universidades sobre a utilização do Lattes, comentar mais da dinâmica do dia a dia da utilização do Lattes, né? De quem utiliza, de quem tem como referência, do que aqui você insere o nome da universidade. E a gente abrir mais espaço para perguntas, porque eu acho que é o mais interessante, assim, saber o que vocês têm mais dúvida. Pode ser assim, Felipe? Tudo bem? Eu consigo direto compartilhar minha tela aqui, né, nos 3 pontinhos. Então, eu vou fazer o seguinte, primeiro falar um pouco sobre o Lattes, né? O que é o currículo Lattes? O currículo Lattes, ele foi formalizado em 1999, já na virada do século, né? Com o intuito de estabelecer um banco de dados, informações da produção científica e tecnológica do Brasil, né? Até então, essas informações elas eram sistematizadas em sistemas simples, o antigo DOS, ou em formulários em papel, e isso contribuía para que, isso na verdade dificultava o entendimento do CNPq e do nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia da produção concreta dos pesquisadores brasileiros, né? O que é esse banco de dados anterior, ou esse sistema alcançava,
eram aqueles pesquisadores que eram já os pesquisadores qualizados, ou os pesquisadores que já eram bolsistas de produtividade. Então, nós temos um sistema de informação, né, um banco de dados tem muito pouco tempo, nós temos 20 anos apenas desse sistema. E se a gente for pensar na instituição das agências de fomento da ciência e tecnologia, das principais instituições da ciência e tecnologia, isso é muito pouco, mas é aproximadamente metade, ou 2/3 do tempo que a ciência e tecnologia é institucionalizada no Brasil, né? O CNPq, ele foi formalizado em 1951, se eu não estiver enganado. Então, nós temos 70 anos de CNPq e 20 anos de currículo Lattes, o que é pouco, né? Tanto para a formalização das principais agências de fomento no Brasil, quanto para a institucionalização desse sistema, desse banco de dados. Apesar disso, o currículo Lattes, e apesar de todas as quedas e todas as falhas que quem utiliza o currículo Lattes sabe que tem, ele é uma referência de sistematização das informações latino-americana e em tantos outros países também, no México, enfim, alguns outros lugares, alguns outros países utilizam o currículo Lattes como referência. O que é o currículo Lattes, né? Então, ele é esse banco de dados que é gestado, né, gerido, ele é organizado pelo CNPq, que é a agência de fomento. Nós temos duas grandes principais agências de fomento da pós-graduação no Brasil, que é a CAPES e o CNPq, e ele tem esse nome de Lattes, currículo Lattes, em homenagem ao físico César Lattes, que foi um físico muito importante para as pesquisas brasileiras, muito importante para a divulgação científica no Brasil, como tantos outros pesquisadores que atuaram nas suas áreas específicas, sejam elas de humanidades, exatas, enfim, e também realizaram trabalhos significativos de divulgação e popularização e difusão da ciência e da pesquisa no Brasil, né? Porque não é de hoje. Se hoje a gente tem um entendimento de que a pesquisa ela é ainda muito restrita, muito limitada, uma parcela pequena da população, a gente imagina há 20 anos, ou em 1950, quando essas agências, as principais agências, ou em 1930, quando as principais universidades foram instituídas. Então, era mais restrito ainda, né? Hoje, o que a gente percebe é que existem várias iniciativas, tanto das universidades, quanto das escolas, quanto do terceiro setor, enfim, várias iniciativas de divulgação científica, né, seja a partir de revistas, a partir de programas, a partir de incentivos à educação científica na infância, isso é muito importante, a incentivo à pesquisa de meninas, a incentivo à pesquisa das populações politicamente menos privilegiadas, né, economicamente menos privilegiadas. Então, existe um movimento significativo no Brasil hoje de divulgação e popularização da ciência. E por isso, o CNPq, nos últimos anos, já no governo, deve ter uns 10 anos, mais ou menos, aproximadamente, o CNPq teve uma sua última modificação, que foi a inclusão de um tópico, eu vou mostrar para vocês já, um tópico no currículo que considerassem as ações de divulgação e popularização da ciência. Então, o CNPq, ele é um lugar, ele é um espaço, ele é o seu banco de dados, não só da sua produção qualizada, aquela que tem um impacto científico mais significativo, aquela que a gente vai mostrar na hora do concurso público, mas também tem e dependendo da sua área, essa também vale muito, né? Mas também tem um espaço para você contar um pouco do seu processo formativo, do seu processo de aproximação e divulgação da ciência. Então, atividades como esta que a PG da PUC está fazendo, por exemplo, podem e devem ser registradas no currículo Lattes. Então, toda e qualquer atividade que tenha relação com educação, ciência, tecnologia e produção cultural, essas atividades podem ser registradas no currículo Lattes, e eu vou mostrando ali um pouquinho do que pode ser feito. Então, eu vou compartilhar aqui, tá bom?
Ah, estava no lugar errado. Deixa eu achar onde está. Espera, deixa eu abrir minha tela aqui onde eu quero. Aqui, achei. Vocês estão vendo a tela da plataforma Lattes aí ou não? Acho que está abrindo ainda. Por enquanto está em branco ainda. Está em branco? Ah. Vou tentar de novo. Achei. Às vezes demora. Abriu? Abriu. Ainda não. Para mim, Aí, agora. Abriu. Aí eu vou falando então. Então, assim, eu não sei se quem está assistindo, se estiver assistindo pelo computador e quiser navegar junto comigo pelo currículo, seria bem interessante, porque vocês podem tanto fazer anotações quanto também identificando os principais lugares. Como eu não vou conseguir acompanhar os comentários de vocês, vou pedir para o Felipe. Felipe, se você anota para depois você me passar, porque eu não vou conseguir acompanhar, tá bom? Não, eu vou passar a quem escrever pergunta no chat. Peço que apenas pode levantar a mão e eu chamo a pessoa para fazer a pergunta. Ou então a pessoa pode, se quiser, escrever a pergunta no chat e eu repasso para o professor. Tá bom. E enquanto eu vou falando, vocês podem perguntar, porque a gente consegue fazer de uma maneira mais viva. Bom, então vocês entram no site, é lattes.cnpq.br, e aqui na plataforma, é uma plataforma hoje em dia, não é só um site, um banco de dados, então você tem tanto informações estatísticas, históricas sobre as pesquisas no Brasil, quanto você tem acesso também aos diretórios, instituições, os diretórios de pesquisa e os grupos de pesquisa. Então, quando você é cadastrado no grupo de pesquisa, então você faz parte do grupo de pesquisa de direito penal no seu programa. O coordenador desse grupo de pesquisa, ele vai te cadastrar no grupo de pesquisa, utilizando o seu CPF, sua data de nascimento, e vai constar nesse diretório que você vai pertence a esse grupo, seja como mestrando, seja como doutorando, seja como pesquisador colaborador, seja como professor, coordenador do grupo. Normalmente tem um coordenador só e um vice-coordenador, alguma coisa assim, ou coordenadora. Então, esse trabalho de registro no grupo de pesquisa, porque às vezes a gente pergunta, como é que eu faço? Como é que eu sei se eu estou inserida no grupo de pesquisa da minha orientadora ou não? Você precisa perguntar para a sua orientadora e pedir para que ela te insira no grupo de pesquisa, né? Dependendo do programa, nem todos os programas, quando você participa de uma pesquisa, imediatamente você participa do grupo de pesquisa daquele ou daquela coordenadora do grupo. Isso precisa ser tratado entre vocês para que vocês sejam inseridos. E quando você é inserido no grupo de pesquisa, automaticamente esse acesso, essa inserção te dá acesso ao currículo, te leva ao seu currículo imediatamente. Então, tem uma referência, eu vou mostrar para vocês quando eu entrar no meu currículo aqui. Então, além disso, da relação dos grupos de pesquisa, dos diretórios de pesquisa, tem aqui essa parte aqui à direita, específica do próprio currículo, onde você pode buscar um currículo, você pode atualizar o seu currículo, ou você pode cadastrar um novo currículo. Eu vou entrar aqui em cadastrar um novo currículo. Muda de tela automático ou eu tenho que mudar de tela de novo? Mudou. Mudou? Mudou. Ótimo. Está em cadastrar currículo aí? Correto. Obrigada. Então, aqui é um cadastro simples de um formulário eletrônico, né? Você coloca o país de nacionalidade, o e-mail que você quer cadastrar, cria uma senha, digita o código e aí você vai passando pelas abas de registro que são protocolares. Aí você tem depois informações pessoais, o endereço de contato, a sua formação acadêmica, a atuação profissional e a área de atuação. Então, de acordo, inclusive, com as áreas da CAPES e do CNPq. Então, são protocolos formais. Eu não sei se alguém não tem currículo e quer
que a gente passe por esse processo, mas se a gente não precisar construir um currículo, eu vou imediatamente para mostrar como é a atualização ou a organização de um currículo formal. Quando você... Posso seguir? Eu vou voltar aqui, então. Quando você vem em buscar um currículo, se eu tiver com algum delay, vocês me avisam? Está em buscar o currículo agora? Ok, já está na tela. Tá? Então, aqui em buscar currículo, eu vou colocar meu nome. É fácil encontrar um currículo? Não é tão fácil assim. Então, se você colocar um nome muito específico, sei lá, Maria de Souza, e ela não, se você não sabe se ela tem doutorado, ou se ela só tem mestrado, ou se ela tem iniciação científica, ou ela não tem, você tem que clicar aqui nas bases, doutores ou demais pesquisadores. Ah, mas isso é muito óbvio. Não necessariamente é muito óbvio, porque, no geral, só está linkado aqui na base doutor brasileiro ou estrangeiro. Então, normalmente, a gente, quando não tem exatamente o nome da pessoa, ou não sabe muito bem a área, a gente precisa clicar em doutores e demais pesquisadores. Você até poderia fazer um outro filtro aqui embaixo, se é bolsista de produtividade de iniciação científica, qual que é a atuação profissional, atividade de orientação, mas aí é você conhecer muito bem o currículo da pessoa que você está procurando para alcançar tudo isso. Se não, você dá em buscar. Vamos ver se a minha internet ajuda. E aí eu coloquei Maria de Souza. Apareceram 11 páginas, assim, direto, fora as outras que não apareceram ainda. Então, tem Maria Valquíria, Camila Maria, Maria Josilene, Maria Irilene de Souza, enfim, várias variações, né? Então, é importante que você saiba, de fato, o nome completo da pessoa que você está procurando, ou pelo menos a titulação dela, para você filtrar e alcançar mais facilmente. É muito comum você ter homônimos, né? Pessoas que possuem o mesmo nome, e você se atentar, então, para qual área você está procurando. Então, eu estou procurando a Maria de Souza, mas ela é da engenharia, então você já vai descartar os demais. É uma busca simples, que parece ser simples, mas que muitas vezes confunde a gente. Então, eu vou procurar o meu nome aqui para mostrar direto o currículo para vocês, para a gente não se alongar tanto, para eu não me alongar tanto, né? Então, aqui aparece meu nome. A minha foto está ao contrário, eu não sei por quê. Aconteceu alguma coisa que eu descobri ontem que ela está ao contrário, mas aí eu não tive tempo de mudar. E aí aqui você tem a rede de colaboração. Eu não tenho colaborações internacionais, mas eu aqui do lado direito você tem o acesso ao meu currículo, a rede de colaboração. Como eu não tenho colaboração internacional ou colaboração com outras universidades, então essa rede para mim não está completa. O diretório de grupos de pesquisa, que vai mostrar aqui quais são os grupos de pesquisa que eu pertenço. Então tem aqui, ó, o meu sobrenome, que não é o último nome, eu já vou explicar para vocês, e os grupos de pesquisa que eu pertenço. Então, isso aqui está para todo mundo. Dados gerais, grupo de pesquisa, linhas de pesquisa, estudantes orientados, egressos, indicadores de produção. Um segundinho só, gente. Tirar o PIBIC da live, senão ele não me deixa quieto. E os indicadores de produção. Então, se você quer saber quais são as produções daquele autor, daquele pesquisador, você clica aqui. Se não, aqui tem um contato direto, que é muito importante você manter o seu contato atualizado, porque é por aí que vem a resposta dos editais que você participa, é por aí que vem as cobranças de prestação de contas da bolsa, do mestrado e do doutorado, se você for bolsista CNPq e receber bolsa, né? Não só no caso da PUC, por exemplo, existem duas modalidades de bolsa, a CAPES 1 e a CAPES 2, CNPq, se bem que CNPq não, né? Só CAPES, que é CAPES 1 e CAPES 2. CNPq você sempre recebe o valor da bolsa, não é isso, ô Felipe? Se eu não estiver enganado, se não tiver mudado? É isso aí. É isso. Então, você vai abrir o currículo.
Eu não sei que eu ainda não atingi esse status de bolsista, professor. Eu acabei de chegar no mestrado. Tá, vamos lá. Então, eu entrei aqui no meu currículo para ficar mais fácil, para mostrar os principais pontos, e aí eu vou só mostrar rapidamente os principais pontos e vou abrir para ficar mais fácil para a nossa interação. Então, você tem aqui uma apresentação, dados gerais. Você pode tanto escrever um texto de apresentação do seu currículo, quanto o próprio curricular. Só um minuto. Se você não realizar esse texto, se você não escrever esse texto de apresentação, o próprio currículo Lattes, ele organiza, de acordo com as suas principais informações, o seu texto de apresentação. Então, tem aqui a identificação, o seu endereço físico, os idiomas que você... A identificação, os nomes e citações bibliográficas. Isso aqui é um ponto que vale a pena a gente destacar. Normalmente, o que a gente aprende, né, estudando as normas ABNT e outras normas de produção científica, que o nome científico do pesquisador ou da pesquisadora, ele é escrito sempre considerando o último nome e a abreviação dos nomes anteriores. Então, no meu caso, o meu nome completo é Elisângela Lizardo de Oliveira. Então, no meu caso, o meu nome científico seria Oliveira E.L. Mas eu já há algum tempo, os pesquisadores, acho que desde esse processo de valorização da popularização da divulgação científica, os pesquisadores podem escrever os seus nomes científicos de acordo com o seu entendimento. Tanto é que nós temos pesquisadores e pesquisadoras no Brasil e fora do Brasil que colocam seu nome por opção política, colocam seu nome em minúsculo, que valorizam outros. Você só não pode criar um nome. O nome tem que sempre ser o seu nome mesmo, mas você não pode criar um nome, mas você pode ajustar o seu nome, que usa o nome do meio ao invés do final, que usa o primeiro nome ao invés do segundo, do sobrenome, e que usa o nome duplo, né? Seria, por exemplo, Elisângela Lizardo, toda vez que você fosse citar. No meu caso especificamente, o meu nome científico é Lizardo, E.O. Não é o meu último nome, é o nome do meio. Então, é interessante destacar isso, porque às vezes a pessoa fala, eu não gosto muito do meu último nome, ou então esse nome, não, enfim, eu gosto desse, é um nome que me marca, ou eu tenho uma identidade política com esse nome, eu tenho uma identidade científica com esse nome, eu posso utilizar o meu nome do meio, ou usar um nome composto? Pode, você pode, desde que isso seja sempre padrão. Ocorre que nem sempre as pessoas entendem isso, e aí elas utilizam a regra básica, que é utilizar o seu último nome como seu nome científico, que acontece, por exemplo, comigo várias vezes, de ter alguma citação, alguma referência, sempre utilizando Oliveira, né? Aí você tem que fazer a adequação. Pode acontecer também quando você se casa e altera o nome, você pode atualizar o seu currículo Lattes, só que você vai ter que ter o cuidado de alterar também nas suas produções e de destacar isso em algum momento, se você for fazer um concurso público e tiver que apresentar suas produções. Estou falando muito rápido, Felipe? De forma bem adequada, tá tudo ótimo. Tá bom, porque eu falo muito rápido. Demora um pouquinho para responder, porque tem esse trabalho de ativar o microfone, demora até entrar minha voz, dá um Sem lag, mas eu vou respondendo. Se eu estiver falando rápido, só pedir para eu reduzir um pouquinho, por favor. Bom, então eu vou seguir rapidamente. O endereço profissional, no meu caso, o meu endereço profissional aqui está até desatualizado, inclusive. É o endereço do Instituto Federal, já foi o endereço da PUC, do meu programa, do programa que eu me formei, já foi o endereço dos campos que eu passei, e agora é o endereço do meu último campus, que é o campus do Instituto Federal de São Paulo, campus Pirituba. Eu acabei de me remover para o campus São Paulo. Preciso atualizar esse endereço, inclusive.
A formação acadêmica, você pode e deve colocar a formação acadêmica desde a sua graduação. Normalmente fica por último a sua última formação, mas você coloca embaixo todas as suas graduações, especializações, mestrado, doutorado, enfim, ela vem para essa área. Depois, a formação complementar são os cursos, os mini cursos que você fez, e aí tem a atuação profissional, e a atuação profissional é muito interessante para quem é pós-graduando, porque a gente fica pensando assim, como é que eu vou preencher minha graduação profissional, sendo que eu sou pós-graduando? Eu não sou funcionário da PUC, mas eu posso colocar, por exemplo, que a minha atuação profissional é na PUC São Paulo? Vou mostrar a minha atuação profissional na PUC São Paulo. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então, eu posso vincular, estabelecer que eu tenho uma atuação profissional na PUC São Paulo. Como que é essa atuação profissional? O meu vínculo institucional na PUC, eu vou começar do final. Deixa eu ver como é que está aqui. 2011, 2015, 2009, 3, 2009, 2009. Então, eu tenho aqui na PUC São Paulo, para vocês terem ideia. O meu primeiro vínculo, achei. Vínculo institucional, 2008 e 2010. Qual é o vínculo? Bolsista, enquadramento funcional, mestranda, regime e dedicação exclusiva. Quando você vai atualizar o seu currículo, depois que você cria ele, aí você vai atualizar ponto a ponto. E aí você tem lá as opções. Eu não poderia colocar nesse período, por exemplo, o meu vínculo com a PUC como funcionária, ou como dedicação exclusiva, porque o meu vínculo com a PUC era bolsista de mestrado. Então, é importante que você, enquanto pós-graduando e pós-graduanda, registre o seu vínculo profissional com a instituição, ainda que você seja bolsista de mestrado, de doutorado ou de iniciação científica. Aí depois, o outro vínculo institucional que eu tive com a PUC, de 2011 a 2015, vínculo bolsista, enquadramento funcional, doutoranda, regime e dedicação exclusiva. Quais atividades eu desempenhei na PUC nesse período? Aí, começando de baixo para cima, em 2009, conselhos, comissões de consultoria, programas de pós-graduação em História, Educação, História, Política e Sociedade. Qual era o cargo ou função? Representante discente do programa em HPS. 2011 e 2002, conselhos, comissões, membro da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa. Depois, representante discente. E aí, cada instituição que você passar, você registra as funções que você teve naquela instituição. Isso não significa que você tem vínculo econômico, não tem vínculo trabalhista com aquela instituição, mas você tem um vínculo profissional. Porque o currículo Lattes, ele considera a sua atuação científica como uma atuação profissional. A plataforma Lattes, né? Então, eu vou mostrar para vocês outro vínculo profissional. Associação Nacional de Pós-Graduandos. É um bom exemplo para vocês da PG da PUC. Quais foram os vínculos profissionais que eu tive com a Associação Nacional de Pós-Graduandos? Em 2008 e 2010, direção, administração da Associação Nacional de Pós-Graduandos, cargo ou função tesoureira. Aí depois eu fui presidenta e depois colaboradora. Eu vou mostrar como cria esses vínculos ponto por ponto. Depois da atuação, posso seguir? Professora, com licença, sem querer interrompê-la, de repente pode ser pertinente, o amigo Antônio Francisco quer fazer a pergunta para a senhora, e depois tem uma perguntinha que está por escrito em algum momento. Pode falar, o amigo, só de ligar. Eu sou Antônio Soares. Eu tenho vínculo empregatício, estou de licença do trabalho para fazer a pós-graduação. E aí você quer saber como registrar isso, Antônio? Vou colocar com o meu trabalho, essa era a minha dúvida. Eu tenho vínculo com a PUC, mas eu com a minha instituição, eu tenho o meu emprego. Então, é que eu vou te mostrar onde quando eu vou tentar abrir lá a atualização. Vamos só fazer. Tá vínculo institucional. Oi, Antônio.
Travou para mim um pouco. Eu estou travando ou o Antônio que está travando? Não. Antônio, repita, por favor, a pergunta que está travando sua conexão. Certo. Ok. Deu certo agora? Sim. Tá ouvindo? Então, eu tenho um vínculo institucional. No meu emprego, eu sou da educação exclusiva e estou de licença para fazer a graduação. Para eu colocar que tem vínculo com a PUC institucional, isso não complica judicialmente? Eu vou te explicar já. Você quer fazer outra pergunta, Felipe? Que eu, se for o caso, eu já respondo as duas lá? O Márcio Ortiz perguntou o seguinte: é possível colocar docente como vínculo institucional na PUC? Você pode repetir? Ele perguntou se o estágio docente que ele realiza pode ser incluído como vínculo institucional com a universidade, com a PUC, no caso. Pode sim. Pode não, deve. Se ele realiza estágio docente na PUC, ele deve colocar. Se ele realiza estágio docente em outra instituição, ele tem que abrir uma aba específica para essa instituição e registrar. Eu vou mostrar para vocês como faz isso. Eu já deixei aqui uma aba aberta para atualizar o currículo. Vocês estão vendo que eu acabei de entrar na atualização do meu currículo agora ou não? Sim, senhora. Sim. Tá, então vamos lá. Atuação profissional. Então, você vai lá em atuação e atuação profissional. Então, tem aqui uma relação da minha atuação profissional. Eu vou tentar escolher aqui Vamos lá na PUC. Vamos na associação na PUC. Tomara que eu não faça bagunça aqui. Deixa eu voltar. Ó, então aqui, vínculo. Se vocês observarem aqui na aba esquerda, tem vínculos e atividades aqui, nessa aba esquerda. Então, eu vou incluir um novo item. Quando você inclui um novo item, você coloca tipo de vínculo. Você tem que clicar e escrever ponto por ponto. Então, o Lattes te dá as opções de servidor público, seletista, professor visitante, colaborador, bolsista, que são os mais comuns na instituição, e outro. Antes disso, deixa eu só mostrar uma coisa. Porque você tem que... Aqui eu já estou cadastrado, mas antes você tem que cadastrar... Você tem que cadastrar uma instituição. Então, eu vou cadastrar uma nova instituição. Vamos imaginar aqui. Nome da instituição. Eu posso tentar direto aqui, que eu vou me cadastrar na USP. Acho que é mais fácil, porque eu não tenho o vínculo formal com a USP. Eu vou procurar a USP. Existe a USP aqui na lista? Faculdade de Direito da USP. Márcio, eu vou fazer de conta que eu sou do direito agora. Faculdade de Direito da USP. Pronto. Então, é essa instituição que eu estou cadastrando. Ou então, se não tiver escrito aqui o que eu quero, o que eu vou ter que fazer? Eu vou escrever USP de novo. É porque é trabalhoso, viu, gente? Lattes é bem trabalhoso. E se não está escrito aqui exatamente o que eu quero, Universidade de São Paulo, por exemplo, eu tenho que clicar aqui embaixo, cadastrar nova instituição. E eu tenho que escrever o nome da instituição e cadastrar isso. Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, professor. Tá, então eu vou entrar aqui direto na Universidade de São Paulo. Qual é o tipo de vínculo que eu tenho com a Universidade de São Paulo? Sou servidora pública, sou seletista, professor visitante, bolsista ou outro? Eu sou bolsista. Aí eu criei esse vínculo. Possui vínculo empregatício, Antônio? Aqui é que tá. Não possuo vínculo empregatício. Certo? Se você quiser cadastrar o seu trabalho no seu currículo Lattes, o que eu sugiro, gente?
cadastre no currículo Lattes as questões que têm a ver, que se relacionam com o seu trabalho acadêmico. Não com o seu objeto de pesquisa, mas com a sua vida acadêmica. Então, eu estou fazendo mestrado em educação, mas eu trabalho como vendedora de sapatos. A minha função como vendedora de sapatos, ou então eu trabalho como... Eu estou fazendo mestrado em educação e trabalho... como vendedora de sapatos. A minha função como vendedora de sapatos, ela não se relaciona com a minha trajetória acadêmica, com a minha vida acadêmica. Então, não é do interesse que eu coloque isso. Faço mestrado em educação e trabalho como bibliotecária na biblioteca lá do samba de sábado, que eu nunca lembro, Mário de Andrade, não é isso? Biblioteca Mário de Andrade. Relaciona-se com a minha vida acadêmica? Relaciona-se. Então, eu vou colocar no meu currículo Lattes esse trabalho, porque isso é interessante. Mas, senão, eu não vou colocar. Aí vai para o meu currículo vitae, é outra coisa. O currículo Lattes, ele se refere à sua jornada acadêmica, na sua produção intelectual acadêmica. Então, não possui vínculo empregatício. Qual é o enquadramento funcional que eu tenho na USP? Eu sou pós-doutoranda. Ou eu faço estágio pós-doutoral, né, gente? Porque pós-doutorado não é um grau. Não sei se vocês sabem disso, mas não é um grau acadêmico. É um estágio que você faz. Qual é a carga horária semanal? Então, eu tenho 10 horas semanais. É dedicação exclusiva? Não. Eu comecei quando? Eu comecei em 20, no mês, sei lá, 8 de 2020. Não, de 2014. Eu ainda estou fazendo pós-doutorado lá? Estou, atual. Se não, eu coloco aqui anterior, finalizado. E aí, enfim, quando que eu finalizei? Eu finalizei em 8 de 2020. Tem alguma outra informação? Eu fui nomeada, por exemplo, para esse cargo na portaria número tal, tal, tal. É sempre interessante quando você tem alguma função nomeada, registrada em normativa, que você anote isso aqui nessas outras informações. Salvar. Depois que eu salvei, esse vínculo da USP, ele vem aqui para a minha relação de atuação profissional. Aqui está a USP. Eu entrei na USP e aí eu vou cadastrar os meus vínculos. Aqui, incluir o novo item. Tipo de vínculo, vou repetir a mesma coisa. E depois eu vou salvar e aí vai ter a diferença entre... deixa eu fazer uma aqui bem rapidinho. Então, tipo de vínculo. Bolsista, confirmar, possui vínculo empregatício não, enquadramento funcional. Professor titular ou outro? Olha, eu querendo ser professor titular da USP, gente, pelo amor de Deus. Professor titular, que é mais chique. Carga horária semanal, 40. Já não está batendo com o que eu tinha colocado lá. Vocês estão vendo que eu estou fazendo bem bagunçado aqui, que fica mais fácil para eu corrigir depois. Início, 7 de 2020. Acabei de ser aprovada. É atual, então eu não preciso colocar o final. E aí eu tenho que colocar um resumo aqui, clique para repetir os textos e tudo mais. Aí eu vou colocar e vou salvar. Nesse meu vínculo de professor titular, eu posso incluir as atividades que eu realizo lá. Então, eu sou da comissão docente, eu sou do sindicato, eu sou da comissão que vai elaborar o novo plano do curso, eu sou da comissão de avaliação da CAPES dentro do meu programa, eu sou da comissão de avaliação do meu programa, não vou misturar as coisas. Então, você vai contando a sua história naquele espaço. Tá entendido, Felipe? Tá entendido, Antônio? Você conseguiu identificar como você coloca aqui o seu trabalho? Sim, agora eu já deixei muita coisa fora. No mestrado eu fui representante discente e não coloquei. Agora eu vou colocar. E agora estou sendo novamente. Seu currículo vai ficar cheio agora. Obrigado. Ó, vamos lá. Então, a atuação, aí as linhas de pesquisa. Quais as linhas de pesquisa que você participa? Deixa eu voltar aqui para o meu. Aqui, deixa eu voltar para a apresentação do meu. Aqui. Olha só, para vocês verem. Eu coloquei como atuação profissional a CAPES.
coordenação de aperfeiçoamento pessoal de nível superior. CAPES, qual o vínculo institucional que eu tive com a CAPES? Eu tive 3 vínculos institucionais. Outros, enquadramento funcional, membro de comissão especial do PNPG, do Plano Nacional de Pós-Graduandos. Outras informações, designada pela portaria N25, de 21 de março de 2020. Então, tudo que você fizer, coloca no seu Lattes. Tudo, vale a pena. Projeto de pesquisa, você tem que descrever os projetos de pesquisa que você participa. Normalmente, o ideal é você entrar no grupo, no projeto que você está vinculado, copiar a descrição e colocar igual aqui, porque você não é o autor, o coordenador desse projeto de pesquisa. O meu, por exemplo, está aqui, o atual, Direitos e Violência na Escola. Integrantes, Elisângela Lizardo, Odair Saz, o coordenador, José Leon Crochic, integrante, Carlos Giovinazzo, integrante, enfim, são professores que integram esse projeto junto com o coordenador, Odair Saz, que inclusive foi meu orientador de mestrado e doutorado, é da PUC São Paulo, junto com o professor Carlos Giovinazzo, que coordena o programa EHPS. E aí você contempla a sua participação no projeto, mas sem você indicar a coordenação para você. Você não pode dizer que você é coordenador desse projeto, sendo que você não é. Você é integrante. E se você participou disso no mestrado, no doutorado, todas essas informações elas vão permanecer aqui. Então, você tem no meu currículo a informação de 2009 até 2010, 2009, 2012, 2013 atual. E tem outros. Projetos de extensão. Se você fez projetos de extensão que seja na graduação, no mestrado, no doutorado ou na instituição onde você trabalha, registre. Outros projetos. A PUC São Paulo vai realizar, a APG da PUC São Paulo vai realizar um salão de divulgação científica ou um encontro junto com outras instituições e vocês escreveram um projeto e submeteram para a CAPES, para o PAEP da CAPES, para pedir recursos. Registre esse projeto aqui, esse projeto que vocês submeteram. Especialmente se ele foi aprovado, né? Mas se não foi, também não tem problema. Foi um projeto submetido. Membro do corpo editorial, se vocês participam de qualquer membro de corpo editorial, da APG da PUC, da revista da PUC, da revista do seu programa, de outra revista, de revistas de ONGs, registrem isso. As áreas de atuação é de acordo com as áreas da CAPES CNPq, os idiomas que você fala, e aí as produções, à medida que você vai preenchendo lá nas produções, elas vêm aparecendo aqui. Aqui embaixo, no final, eu vou mostrar como registrar as produções, tem outras informações relevantes. Então, se você recebeu um título na Câmara dos Vereadores, por exemplo, ou se você ganhou um prêmio de produção científica ou de produção cultural, e que isso é relevante para você, se isso conta a história da sua formação, registra aqui também. Tem gente que opta por não registrar todo esse processo formativo, tem gente que opta por registrar os fatos mais importantes da sua vida acadêmica. E eu vou explicar por quê. Por vários motivos. O primeiro deles é que dá muito trabalho você registrar tudo. E o segundo deles é que quando você vai participar de um concurso público, normalmente, especialmente para bancas de pós-graduação, o seu currículo precisa ser comprovado. Então, cada item desse aqui, eu preciso comprovar ele. Você tem que entregar o seu currículo registrado, comprovado. Então, é muito importante que tudo que você faça, você tenha 1, 2, 3 pastas ou uma caixa na sua casa com tudo guardado, ou pastas no seu drive, ou enfim, em lugares seguros. Hoje em dia, quase tudo virtual, né? Com os links, com as referências, de preferência com print desse processo, porque hoje em dia pode tirar o site do ar, e com a data de acesso de tudo que foi produzido. Por quê? Um exemplo, eu participei de um congresso em Cuba em 2010. Se o site desse evento sair fora do ar, e eu coloquei aqui que eu participei, e o meu certificado ele é só virtual, eu não vou conseguir comprovar que eu participei desse congresso, porque o site dele saiu do ar. Então, é importante que vocês tenham isso. Eu vou voltar um pouquinho para a gente conversar um pouco, e depois eu vou para a parte de produções, que eu estou falando demais. Professora. Pronto. Oi, Felipe. A Roberta Dabdab quer fazer uma pergunta para a senhora. Roberto, não esquece de ligar o microfone. Tá, acabei de ligar. Oi, tudo bem, professora Fernanda? Uma dúvida que eu tenho, na verdade, assim, a hora que eu me coloco como
bolsista CAPES, ali nas outras informações é onde eu coloco que eu sou representante de docência e que eu tenho representante de discência e o estágio de docência. Eu uso aquele box, outras informações. Não, Porque você vai registrar situações diferentes. Você é bolsista CAPES em qual instituição? na PUC. Roberta, você vai cadastrar duas instituições. Uma vai ser a PUC e a outra vai ser a CAPES. Na PUC, você vai colocar lá vínculo institucional, bolsista. Enquadramento funcional, bolsista. Isso. Quer ver? Eu já volto lá. Enquadramento funcional, bolsista. Na CAP e bolsista, mestrado ou doutorado, não sei qual é o seu curso, bolsista, mestrado ou doutorado. Aí você vai ter a opção de colocar também atividade. Quais atividades que você faz na PUC? Aí, uma das atividades que você vai registrar é representação discente. Mas eu não tenho isso no meu, desculpa. Bom, não quero tomar o tempo. Não, no meu está assim, nome da instituição, atuação profissional, né? Eu não quero ficar fazendo pessoal, que eu sei que todo mundo tem dúvida. Mas aqui tem o nome da instituição, tipo de vínculo. Então, pus PUC, tipo de vínculo, bolsista. Possui vínculo empregatício? Não. No enquadramento funcional não me veio opção nenhuma. Eu escrevo outros? Outros. E aí ele vai abrir uma opção de você escrever. Você escreve... Quer ver? Vou te mostrar. Você vai fazer como eu fiz. Vínculo, bolsista, enquadramento funcional. Você vai escrever doutoranda ou mestranda. Não tem essa opção, você escreve. Ah, tá bom. Desculpa, viu? Imagina. Doutoranda. E aí vai ter o regime, dedicação exclusiva no seu caso, se você for bolsista integral. Se não for bolsista integral, aí é parcial, ou enfim, eu não me lembro. É a parcial, sim. Aí esse é seu vínculo institucional com a PUC. Do lado esquerdo, Roberta, você vai ver que tem o vínculo institucional e tem atividades. Em atividades, quando você abre a aba, tem a alternativa conselhos, comissões, consultoria. Você vai clicar nisso. Desculpa, no meu não tem, mas eu posso estar... o meu tem outras informações e só. Na minha atuação profissional, eu só tenho opção instituição, vínculo, período e outras informações. Consegue compartilhar a tela, Elis? Acho que fica mais fácil de visualizar. Eu não estou compartilhando, né? Desculpa, gente. Eu estou fazendo sem compartilhar. Eu também, eu não queria ficar tomando tempo com coisas assim. Eu vou fazer já aqui. Não, imagina, a oficina é para isso mesmo. Mas é um monte de gente. Roberta, olha só. Acompanha meu quadro aí. Tá. A sua situação é a mesma que a minha. Então, eu vou vir aqui, ó. No meu item 2 é a PUC. Cliquei na PUC. Você já cadastrou a PUC? Então, é isso que eu fiz. Eu cadastrei a PUC como um vínculo profissional. Depois que você cadastrou a PUC, clica nela. Vai aparecer essa aba que está aparecendo para mim. Tem vínculos aqui na parte esquerda e tem atividades. Eu tenho 2 vínculos com a PUC. Uma mestranda e outra doutoranda. Entendi. Eu vou mexer aqui, obrigada. Isso é meio... Eu vou achar. Muito obrigada, eu já entendi o raciocínio. Tá. É melhor, senão vai demorar muito. Tá, obrigada, bom, tá? Muito obrigada. A gente vai se virando aqui, eu vou me virando. Muito obrigada. Nada. Até já, estou aqui. Roberta, Oi. Olha, o nosso presidente Márcio disse que a sua dúvida é de muito... Pode manter. Eu posso fazer uma captura de tela aqui do meu. Não sei se está todo mundo com essa... Eu não estou conseguindo achar essa outra aba. Eu vou mandar essa captura de tela no chat, de repente ajuda, né? Você quer fazendo junto comigo, Roberta? Eu te ajudo. Quero. Tá bom. Isso, então abre o seu lápis aí. Então, vou começar do zero. Deixa eu fechar aqui. Salvar. Tá, já abri meu lápis. Você tem que atualizar. Você tem que abrir ele como atualização. Já tô. Vai em atuação, abre a sua aba de atuação profissional. Isso. E incluir... A PUC já está cadastrada ou não? Não. Então, incluir você vai incluir novo item.
Isso. Aí aqui eu vou pôr PUC. Eu vou fazendo com você, deixa eu abrir aqui. Aí, nome da instituição. Você digita aí PUC. Não, na verdade, não tem como você digitar, você tem que procurar, aí você vai digitar PUC. Sim, PUC de São Paulo. Pontífice PUC de São Paulo. Tá. Vai estar lá, Pontifícia Universidade Católica. Eu vou colocar aqui de Campinas, para eu não repetir o meu e não atrapalhar meu Lattes, tá? Mas a gente vai fazer a mesma coisa. Depois que você marcou a PUC São Paulo, qual é o tipo de vínculo que você tem? Você clica de novo, aparece a opção servidor público, seletista, professor visitante, bolsista. Você é bolsista? Sou, sim. Bolsista e confirmar. Tá. Possui vínculo empregatício? Não. Ele não quer saber se você possui vínculo empregatício fora da PUC. Ele quer saber se você possui vínculo empregatício com a PUC. Sim, isso. Eu vou falando, pode ser que seja óbvio para você, Roberta, mas para ajudar as outras pessoas que estão com dúvida, tá? Então, possui vínculo empregatício? Não possui. Enquadramento funcional. Você é doutoranda ou mestranda? Doutoranda. Carga horária semanal, 40, não é isso? Não, semanal é 40? Não, semanal não. Não, semanal, bom, depende de quantas matérias você faz, mas no fim das contas, sei lá, 10 horas. É 40, sim. Quando você é bolsista, é 40. No contrato da bolsa é 40. Tá bom. Obrigada, gente. Ou no meu caso, por exemplo, na bolsa, ou dedicação exclusiva. Você pode colocar 40 ou dedicação exclusiva. Se você não tiver outro vínculo, dedicação exclusiva. Tá. Então, aqui você escolhe. Qual é o período? Você entrou quando? Eu entrei mês 7 de 2018. 7 de 2018. Isso. Você ainda está fazendo? Tá, né? Tô. Então, tá atual. Outras informações não precisa colocar. Aí você vai salvar. Tá bom. Acho que agora sim. Vamos continuar. Agora você vai lá, né, onde você criou. Na PUC. Deixa eu só achar a minha, que a minha foi de onde mesmo? Campinas, né? Pronto. Aí eu entrei aqui em Campinas, você entrou Agora apareceu a atividade. Porque você tem que cadastrar primeiro a instituição. Sim. Você vai cadastrar um outro vínculo? Não, porque você continua sendo doutoranda. Você vai cadastrar uma atividade. Aí você clica ali do lado em atividade. Nossa, maravilhoso. Um novo item. Sim. Qual é o tipo de atividade, Roberta? Direção e administração, pesquisa e desenvolvimento, ensino, estágio doutorado, estágio docência, Márcia, você perguntou. Serviço técnico especializado, extensão universitária, outra atividade técnico-científica, conselhos, comissões, consultoria. Você vai clicar aí e vai confirmar. Não, estágio, né? Eu tenho que clicar se eu estou fazendo estágio docência. É estágio docência que você está fazendo? São os dois. Não, eu tenho os dois. Docente. Eu tenho os dois. Aí eu registro o primeiro estágio docência e depois a representação docente. Exatamente. E aí você continua as outras informações. Tá bom. Acho que agora já ficou mais claro. Uhum. Felipe, será que tá bom assim ou você quer que eu explique mais alguma coisa desse ponto? Pergunta aí. Tá tudo bem? Tá tudo bem, Márcio? Para mim tá, gente. Eu acho que ele não... Pode continuar, professora, por favor. Pode continuar? Pode. Então, eu vou compartilhar de novo aqui. Vou ficar craque nesse negócio, hein, gente? Meus alunos vão ficar impressionados comigo. Vamos lá. Opa, já perdi. Deixa eu voltar para o meu currículo para mostrar aqui algumas coisas. Então, eu vou voltar aqui e mostrei para vocês aquelas observações lá embaixo. Quando vocês forem condecorados pela CAPES, pelo programa de vocês, receberem um prêmio de honra ao mérito, quando vocês só ganharem na Mega Sena, que não, mas o restante, tudo que foi interessante para a vida acadêmica de vocês podem colocar lá. Então, a gente passou por atuação, e aí tem projetos de pesquisa, projetos de extensão, outros projetos. Eu acho que isso é mais tranquilo. Produções, que aí é a grande questão. A gente tem 3 referências, 3 áreas de produção aqui concentradas no currículo. Quais são elas? A produção bibliográfica. Vocês estão vendo o que eu estou mostrando aqui?
Eu acho que está compartilhando o seu Word e não o meu Word. navegador. A gente não está na página do currículo Lattes. Tá, eu vou voltar aqui no compartilhamento para eu compartilhar certo, então. Espera aí. Professora, rapidinho, a Paula Teles perguntou assim, grupo de pesquisa entraria em atividade também? Grupo de pesquisa, não. Grupo de pesquisa está lá na atuação profissional antes. Eu vou mostrar para vocês já. Deixa só eu achar aqui o que está acontecendo, que eu já mostro para vocês, só um pouquinho. Eu acho que é aqui. Apareceu meu currículo de novo? Sim. Apareceu? Tá. Grupo de pesquisa, foi a Paula que perguntou? Isso, a Paula perguntou, grupo de pesquisa entraria em atividade também? Deixa eu só mostrar para ela aqui onde é que tá. O grupo de pesquisa vai estar nos projetos de pesquisa. Quando você cadastra os projetos de pesquisa, você vai cadastrar o projeto que você pertence. Porque quando você participa de um grupo de pesquisa, você participa de um projeto. Mas lá em atividades, a não ser que seja um grupo de estudos ou um grupo de pesquisas que você não tem, pode ser sim também, viu, Paula? Aqui em atividades, quando você participa de um grupo que você não é integrante de um projeto, você pode colocar em atividade científica, tem lá a opção de atividade científica. Mas, se você participa de um grupo e de um projeto, o interessante é que você coloque o seu projeto e link com o grupo de pesquisa. Tá entendido? Sim. Tá, então vamos lá. Produções. Então, você tem a produção bibliográfica, onde você vai colocar os artigos completos publicados em periódicos, artigos aceitos para publicação, livros e capítulos, textos de jornais ou revistas, trabalhos publicados em anais de congresso, apresentação de trabalho, partitura musical. Mas partitura musical, eu que sou doutorando em educação, vou colocar uma partitura musical aqui? Não, não é aqui que você vai colocar. Mas se eu sou doutorando em música, vou. Certo? Ou se eu sou doutorando em artes cênicas e com ênfase em música, alguma coisa assim. Tradução, prefácio, pós-fácio, outras bibliografias. Vou explicar como normalmente. Aí depois, produção técnica e produção artística. Primeiro, em produção bibliográfica, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente saber. Eu vou num congresso. Eu submeti um resumo, eu submeti um trabalho a um congresso e eu vou a esse congresso. O meu trabalho foi aceito, ele foi publicado, o resumo nos anais, e depois ele foi publicado inteiro na revista daquele congresso. Um congresso só que eu fui. O que eu vou publicar desse congresso? Cadê? Eu vou publicar, e eu ainda fui no congresso e apresentei o trabalho. Eu vou publicar que não é aqui em produções, é depois em eventos. Primeiro eu vou publicar em eventos. Eu participei de um evento, congresso, exposições ou feiras. Ou seja, eu fui no congresso, certo? Depois, eu vou publicar que o meu resumo foi aceito. Então, artigos completos publicados em periódicos, artigos aceitos para publicação. Meu artigo foi aceito. Eu ainda posso publicar que o meu resumo foi aceito. Depois eu vou publicar que o meu artigo... Depois, eu posso colocar que o meu artigo completo, o meu artigo foi aceito, se ele ainda não foi publicado. Se ele já foi publicado, eu já coloco que ele foi publicado. E eu ainda coloco a apresentação de trabalho. Então, um congresso só eu tenho. Eu vou ao congresso, eu publiquei o resumo, eu apresentei o trabalho e o meu artigo completo foi publicado. Um congresso só, se todo esse processo aconteceu, eu tenho quatro atividades para registrar aqui no currículo Lattes. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Normalmente tem bastante perguntas. Quanto tempo a senhora tem disponível? A gente está à vontade aqui, mas depende da senhora. Eu tô à disposição de vocês. Tá bom. Mas quando for para encerrar, você me fala para eu não me enrolar muito, para eu não demorar demais.
Não tem que ser quando a professora quiser. Quem quiser, fica na sala. Posso continuar ou alguém tem dúvida sobre esse tópico? Acho que pode continuar. Se houver dúvida, eu interrompo a senhora. Tá, e aí, então, bom, artigos completos publicados em periódicos, então é isso. Artigos aceitos para publicação. O que é artigos aceitos para publicação? É o que a gente chama do artigo que está no prelo. Eu mandei um artigo para a revista e a revista não me respondeu ainda. Ou ela me respondeu, disse que vai publicar só o ano que vem. Na verdade, ela respondeu, disse que vai publicar só o ano que vem. O que aconteceu com esse artigo? Ele está, o que a gente chama de, ele está no prelo, ele está em espera. Eu coloco no meu currículo que ele está aceito para publicação. Se eu submeter um artigo e ele não tem resposta nenhuma, não tem nada, eu coloco? Não coloca. Você coloca ele quando ele tem alguma sinalização de publicação. Livros e capítulos. Tem áreas e áreas do conhecimento, né, gente? Na área de humanidades, por exemplo, livros e capítulos, eles são bem reconhecidos. Eles não têm a mesma pontuação, por exemplo, que um artigo equalizado ou a mesma pontuação numa área de engenharia, vamos pensar assim, engenharia civil, normalmente são ou de biologia, de ciências biológicas, mas na área de educação, na área de direito, na área de ciências sociais, livro e capítulo, ainda bem, ainda funciona, ainda conta alguma coisa para gente. Quando você publica, você pode publicar um capítulo de um livro, e isso pode ser registrado. Se você publica o livro inteiro, isso pode ser registrado. Então, você publicou a sua dissertação. Isso, uma coisa é a sua dissertação, outra coisa é a publicação dela. Então, você pode registrar. Quando você organiza um livro, você pode registrar também. Trabalhos publicados em anais de congresso. O caso do resumo do exemplo anterior que eu dei, num congresso só você faz várias publicações, o resumo ele tem que ser registrado aqui, trabalhos publicados em anais de congresso. Normalmente ele vai nos anais, então ele é registrado aqui. Que mais? Aí, bom, passando muito rapidamente na produção para eu também não demorar muito. Produção técnica, assessoria e consultoria. Eu prestei, o Márcio, que é do direito, ele prestou uma consultoria para a NPG sobre os direitos dos pós-graduandos nos cursos de lato sensu. Ele escreveu um trabalho, um resumo, um trabalho técnico sobre isso e entregou. Ele assina, né? A NPG vai publicar o estudo que ela realizou e o Márcio foi que assinou. O Márcio vai registrar esse trabalho técnico aqui, na consultoria na área dele. Se for do interesse do Márcio, que se for na área de direito, ele pode registrar independente da consultoria que ele vai produzir. Mas se ele fosse prestar uma consultoria numa área completamente diferente, que não tivesse a ver com a trajetória dele, não é muito interessante registrar. A não ser que seja para o seu consumo próprio, mas não é muito adequado. E aí tem várias questões tecnológicas aqui que tem a ver com áreas distintas, que é muito interessante da gente pensar que é importante e é legal de registrar. Então, tem trabalhos técnicos, carta, mapas ou similares, cursos de curta duração ministrado. Então, se você ministrou um curso de curta duração, independente da área, registra. Desenvolvimento de material didático instrucional. Então, eu vou desenvolver um material didático sobre educação inclusiva lá para o Instituto Federal. Eu sou professora do Instituto Federal, eu vou produzir um material pertinente à minha aula, mas eu vou registrar, eu vou divulgar ou num blog, ou eu vou produzir esse material e vou colocar ele em algum lugar, ou eu vou ter ele registrado em algum lugar e eu registro ele aqui. Você quer falar alguma coisa, Felipe? Não, estou acompanhando. Tá. Editoração. Quando você faz alguma editoração de algum livro, de algum trabalho, de alguma revista, manutenção de obra artística, maquete para quem é da arquitetura, da engenharia, entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia. Vocês que são atuantes nos movimentos de pós-graduandos, aqui é um bom espaço para vocês registrarem a trajetória de vocês. Então, vocês deram uma entrevista para o Jornal da PUC.
para falar sobre o corte de bolsas agora na pandemia. Registra. Vocês participaram de uma mesa redonda, registra. Programas e comentários na mídia, registra. Relatórios de pesquisa, realizaram relatórios de pesquisa sobre um relatório de pesquisa registrado, obviamente, né? Não registrado em plataformas outras, mas realizaram um relatório de pesquisa vinculado ao programa ou ao projeto tal, registra também. Redes sociais, websites e blogs. Aqui é muito, muito importante a gente entender isso aqui. Redes sociais. Eu criei um Facebook. Professor, isso eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Tá. Você poderia... Nós ouvimos falar na última oficina que foi falado que isso ia ser abordado hoje. O pessoal que apresenta live acadêmica, ou que media palestra, ou que apresenta palestra, pode incluir no currículo esses websites, YouTube? Pode e deve, Felipe, porque não deixa de ser uma produção acadêmica, científica, não necessariamente científica, mas uma produção acadêmica, faz parte da sua formação, faz parte dessa produção formativa, dessa sua trajetória. Então, pode, essa live que está acontecendo aqui hoje, você pode colocar como mediador e eu posso colocar como apresentadora nos nossos currículos. O que é interessante, você destacar elementos que sejam significativos sempre para a sua caminhada, como eu já disse aqui. Eu vou colocar o meu Facebook no Lattes? Não, eu não vou colocar o meu Facebook. Mas se eu fizer uma live sobre... Eu fiz uma live esses dias, participei de uma live esses dias do Centro de Estudos e Memórias da Juventude sobre ciência e tecnologia. Eu coloco isso. Eu criei um website para tratar questões sobre inclusão, sobre ensino universitário, sobre direito, sobre história da ciência, sobre os malefícios, os efeitos da pandemia. Você pode colocar? Pode colocar. Principalmente se essa rede social, se esse blog, se esse site, ele tiver um conteúdo que seja um conteúdo mais de cunho científico. Se é um conteúdo pessoal, né, opiniões gerais que você tem sobre a vida, que você comenta do seu dia a dia, não coloque, não é o caso de colocar. Você pode colocar outras produções técnicas também, se você produziu outros tipos de materiais que tenham a ver com a sua trajetória acadêmica. Blogs. Qual blog que você vai colocar? Eu criei um blog de poesia. Eu até posso colocar um blog de poesia, mas é mais adequado que eu coloque um blog... essa poesia tem a ver com a minha trajetória? Ótimo. Mas se for um blog aleatório, então um blog de culinária, eu gosto de cozinhar. Eu criei um blog de culinária, um exemplo, né? Eu gosto de cozinhar mesmo, mas eu não criei um blog de culinária. Mas se eu tivesse criado um blog de culinária, eu não colocaria no meu currículo Lattes. Mas se eu tivesse criado um blog sobre educação no ensino técnico profissional, eu que sou professora do Instituto Federal, eu colocaria no meu currículo Lattes. Certo. Professor, tá chovendo pergunta agora. Tá, vamos lá. Ingrid Pereira, por favor. Deixa eu voltar, então, aqui para eu ver vocês um pouquinho. Tá bom. Ingrid, liga o microfone, por favor, e pode falar. Boa noite. Então, a minha dúvida recentemente eu fui convidada para participar de uma live. Era live, o mediador é um político na cidade, ele tem um blog, né, gente que faz na cidade. E aí, nessa live, eu falei um pouquinho da minha pesquisa na PUC, que eu sou bolsista CAPES, participo do grupo de pesquisa IUCAI, que é Inclusão e Situação Linguística, e falei da minha pesquisa de ensino de inglês para autistas e tudo mais. Eu até pensei em colocar no Lattes, mas eu fiquei com dúvida, porque é uma página não mais política, mas como eu falei bastante da minha pesquisa, ele foi perguntando, as pessoas que participaram também perguntaram, aí eu fiquei na dúvida. Qual é o seu nome mesmo? Ingrid Pereira. Ingrid, eu entendo a sua dúvida. Muitas vezes as pessoas, muita gente tem essa dúvida também, né? Quando você participa de uma atividade, de um espaço político,
mesmo que seja para falar da sua pesquisa ou da sua área. O que eu indico para você, se foi bacana, se você acha que foi legal, se isso está registrado, eu não teria nenhuma rejeição em colocar. A gente tem que entender que a política também é ciência, né? Ciência e política se aproximam muito na formação do indivíduo, e a gente, às vezes, tem receio de colocar uma atividade política, porque ela é ligada, às vezes, a um partido político, ou a uma instituição política, e aí a gente tem receio mais para cunho de registro, né, do seu trabalho, porque você foi apresentar o seu trabalho. Então, eu colocaria. Eu acho que é interessante colocar. É diferente, por exemplo, se você vai participar de uma live, você é da área de... Desculpa ficar dando exemplo da educação, gente, porque é o que vem primeiro na minha cabeça, né? Então, você é da área de educação e você participou de uma live do, sei lá, do PSL, que é o partido... Não é mais o partido do presidente, né? Enfim, de uma live do PSDB para debater saneamento básico do seu bairro. Então, essa live específica, esse assunto específico, ele não se relaciona com a sua formação acadêmica, e aí eu não colocaria. Mas, se é uma live do PSDB para debater a sua pesquisa, que entre as coisas debatidas, entre os assuntos, você debateu a sua pesquisa, eu colocaria sim. Ah, sim. Muito obrigada, então. Perdão, a Roseli Hirasiki tem a pergunta. Oi, Roseli. Boa noite, professora Elis, obrigada. Apesar de a coordenadoria lá do programa de literatura e crítica literária, né, da PUC, sou doutoranda, apesar dela já ter logo no início, né, nas boas-vindas, eu sou iniciante desse ano, já ter comentado que a produção técnica deve ser registrada, ela não entrou, obviamente, em detalhes, por isso estou aproveitando aqui o canal para tirar dúvida. As produções independentes, porque eu fico imaginando produção técnica, live, porque uma instituição me convidou, porque uma faculdade me convidou, porque... Agora, a produção independente é de bom tom, e dou meu exemplo. Eu produzi um sarau cultural virtual. A gente está se reinventando, né? A gente da literatura, nesses novos tempos. E esse sarau envolveu literatura, poemas autorais, inclusive, composições musicais autorais, e eu mesma participei também, não só como mediadora, mas com um poema autoral. E analisei o poema, disse, olha, aqui eu fiz isso, tem intertextualidade, polifonia. Eu entendo que foi uma produção já como professora de literatura. Além disso, aulas de mitologia que eu dou, e que se transformaram também em lives, mas inseridas no meu Facebook, e que também seria, então, colocar um link, porque o meu objeto é a mitologia na literatura. Então, aí, desculpa se foi muito longa a questão. Imagina, não foi. Ótima a sua pergunta. Eu vou compartilhar a tela aqui para te responder, tá, Roseli? Logo depois, eu não tinha aberto ainda, a gente tem aqui na aba do Currículo Lattes esse espaço, que é Educação e Popularização de Ciência e Tecnologia. Aqui você pode publicar artigo, qualquer ação que tenha relação direta com a educação e com a popularização da ciência, organização de eventos, congressos, exposições, feiras, redes sociais, websites e blogs. Quando você não tem um vínculo, como você mesmo disse, né, uma produção livre, o ideal é que você registre ela aqui. Então, em redes sociais, websites e blogs, você sempre tem as aulas de mitologia no seu Facebook. É interessante que você organize seu Facebook de um modo que tenha outras coisas da sua vida, se você, né, assim bem entender, mas que esse espaço específico, ele tenha sempre um título, que ele tenha sempre uma organização que dê um caráter mais formal para essa ação específica, para essa live específica. E aí você pode colocar no seu currículo, sim, aqui em Educação e Popularização da Ciência e Tecnologia. Inclusive em eventos, né? Hoje em dia, com a organização das lives, que a maioria das pessoas estão fazendo, organização de eventos, congressos, exposições e feiras. Um evento como esse que a PG da PUC está fazendo, ele pode ser registrado também em eventos. Só precisa registrar de forma que deixar bem claro que é um evento virtual. Mas, professora, vale tanto quanto a produção de um artigo? Não vale quando você vai fazer um
concurso, ela não pontua de igual forma, mas como eu disse, é importante para várias instituições e para a sua trajetória, entender, para quem vai analisar seu currículo, entender qual que é a sua relação com a educação, com a popularização da ciência, com a comunidade, com as atividades de extensão, e entendendo que todo mundo está fazendo atividades online agora por causa da pandemia. Para os programas de pesquisa, para o seu orientador ou sua orientadora, é interessante, inclusive, identificar que você continuou produzindo, mesmo de maneira virtual, nesse processo, nesse momento de pandemia. Então, é bem interessante que você registre, sim. Eu acho bom, Roseli. Tá, ok. Eu não sabia realmente a diferença. Nas duas abas de produção técnica e nessa aba que você mostrou agora, existe lá a redes sociais e blogs. Ótimo, eu agora sei a diferença. Que o outro é produção independente. Então, muito obrigada. Imagina. Roberta, você levantou a mão novamente? Não, eu levantei. Se eu puder perguntar outra coisa, posso perguntar? Por favor. Professora, eu tenho um projeto social independente em Heliópolis, e esses meus alunos são adolescentes. Eles porque eu estou pensando numa metodologia na área de comunicação, etc. Isso entraria onde? A gente tem um Instagram super ativo, vai fazer uma exposição em algum momento, quando acabar a pandemia, que foi adiada, mas vai retomar. E tem esse trabalho social forte, né? Tem um trabalho social bem forte. O projeto, Roberta, você colocaria em projetos outros projetos. Tá. Porque ele não é nem de pesquisa nem de extensão. Você disse que ele é independente, ele não é ligado a nenhuma escola ou universidade, né? Ou instituto de pesquisa. Não, ele então, não está... Tá, desculpa. Isso. Se você colocaria o projeto em outros projetos. Produções, você poderia, inclusive, colocar... aí depois você poderia colocar em educação e popularização da ciência, redes sociais, websites e blogs, o Instagram de vocês. Se vocês fizerem os sarais ou eventos ou atividades, você pode colocar em organização de eventos, congressos, exposições e feiras. Tá. Se vocês produzirem música no projeto, vocês podem colocar em música. Uhum. Então, você tem essas alternativas. Eu vou usar para vocês uma expressão que o professor Ildeu de Castro Moreira, que é presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ele contava para a gente quando criou-se essa aba da educação e popularização da ciência. Ele foi um grande incentivador da criação dessa aba. Ele dizia o seguinte: às vezes a produção ela vai ficar duplicada. Então, você desenvolveu um projeto de extensão que inclui jovens da comunidade tal no ensino de ciências. Um projeto de extensão de ensino de ciências na comunidade tal. Ele está lá em projetos de extensão, mas você acha que esse projeto é muito importante para a educação e popularização científica, você pode, inclusive, reproduzir esse registro nessa outra aba. Então, os projetos Professora, mais livres... Com licença. Parece que o Lattes repete, tá? Quando você coloca e tem uma observação, pergunta se é a favor do fomento da TIT, ciência e tecnologia, quando você preenche esse quadradinho, o currículo já copia a informação. Obrigada, Felipe, é isso mesmo. Quando você registra o projeto e você tem o link que esse projeto é importante para a educação, ciência e tecnologia e popularização da ciência, ele já vai para aquela última coluna lá automaticamente, a penúltima, né? Porque a última é banca. Tá bom. E só mais uma outra dúvida. Eu publiquei numa revista argentina que não está nessa lista da CAPES. E aí fica toda hora falando, bom, mas qual é a revista? Aí você tem que registrar a revista, Roberta. Você tem que escrever o nome da revista. Você registra a revista, sim. Se tiver o ISSN dela, você... Legal isso. Achei legal. Ótimo. Porque o currículo, a plataforma Lattes, ela aceita. Qual é o filtro mesmo de verdade? Se você está mentindo Lattes, como a gente viu ultimamente, se você está mentindo no seu Lattes, se você está sendo honesto ou não. Quando você tem que comprovar. Quando você tem
Aí tem que bater o que está escrito no seu látis e o papel que você vai entregar na hora. Aí é que o bicho pega. Sim, entendi. Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Nada. Até já. Mais alguma pergunta, Felipe? Roseli, você levantou a mão ou já está? Desculpa, eu não abaixei. Ok, então, por enquanto não, nenhuma pergunta. Não? Eu vou voltar aqui só para fechar. Bom, e depois de educação e popularização científica, eu vou dar um exemplo de uma atividade que eu registrei em produções técnicas, antes, voltando aqui. Quando a gente realizou, quando eu fui presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, a gente realizou uma campanha de bolsas, de reajuste de bolsas. Já tinha uns 8 anos que as bolsas não eram reajustadas, e essa campanha aconteceu em 2012, e o reajuste foi em 2013. E a gente produziu um vídeo dessa campanha de bolsas. Deixa eu ver se está aqui. Peraí. Deixa eu só achar. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: inclusive, esses vídeos, essas atividades que a gente realiza fora da universidade, da escola, eles devem ser registrados como produção interessante de vocês, produção ligada à área de ciência e tecnologia, à área de educação, e deve ser registrado. É bem interessante, bem importante. E dependendo da área que você é mais interessante ainda. Deixa eu achar aqui rapidinho. Produção artística cultural. Esse vídeo eu registrei como produção artística cultural, porque ele foi idealizado e elaborado por uma equipe da qual eu compus, né? Inclusive, o primeiro aqui, não sei se o Márcio está aí ainda, ó, Rigotti, Eleonora Maria. Aí Bononi, Lizardo e a equipe que fez finalmente a parte técnica, né? Então, foi registrado aqui. Então, se vocês fizerem um vídeo, uma peça publicitária, uma peça de divulgação, um panfleto de um seminário, e isso tiver salvo em algum ambiente ou tiver impresso, vocês podem registrar isso como produção artística e técnica de vocês também, para vocês aproveitarem tudo que fizerem. Eventos, então, aqui você participa do evento como organizador, você participa do evento como palestrante, você participa do evento como participante apenas. Eu fui no congresso, mas eu não apresentei nada. Eu registro? Registra. Você foi na reunião da Ampox, não apresentou o trabalho, mas você tem lá o seu cadastro, você tem o seu credenciamento na região da Ampox. Registra que você foi. Se você foi e apresentou, melhor ainda, registra que você foi e depois você vai registrar sua produção lá em produção. E, por fim, tem bancas. Quando você participa de bancas, participação em bancas de trabalho de conclusão, participação em bancas de comissões julgadoras. E aqui vale tanto banca de mestrado, de doutorado, de TCC, de contratação de professores, de contratação de pós-doutorado, banca de seleção para comissões específicas. Qualquer banca que você participar na instituição, você pode registrar. Banca de julgamento, banca julgadora de alguma situação específica, você pode registrar aqui. Bom, eu acho que eu fui muito rapidamente apresentando os principais tópicos, e aí, para eu não entrar em um por um, porque vai ficar extremamente cansativo, eu acho que eu não sei, Felipe, se você quiser fazer mais alguma pergunta, mas eu acho que o mais interessante agora é devolver para vocês, porque eu acho que essa interação ajuda mais. Oi, Roseli. Oi, primeiro eu peço desculpas de entrar atrasada, porque eu estava em aula, e é uma aba que já passou. Eu faço parte de um grupo de pesquisa na PUC, é um grupo que é registrado no CNPq, e eu não consigo registrar esse projeto de pesquisa. A minha orientadora, que é a coordenadora desse grupo, também não conseguiu desvendar o mistério. Quando eu tento registrar, lá aparece uma janelinha dizendo: você não está registrada como participante. Porque ela me colocou lá. Ela me colocou lá.
O que eu fiz? Ela falou, olha no meu currículo Lattes, porque lá consta o seu nome. O que eu vi de diferente? Existe uma lista de pesquisadores e uma lista de estudantes. Como eu estou há apenas um ano no grupo, eu consto na lista de estudantes, mas participante do grupo de pesquisa. E eu não consigo registrar isso. Eu coloquei só no resumo do perfil, né? Participante do grupo de pesquisa, categorias da narrativa, enfim, e o nosso tema. Mas não consigo registrar ele na aba projeto de pesquisa. Roseli, né? Isso. Roseli, primeiro você não conseguia por isso, porque ela tem que registrar a parte do seu CPF e da sua data de nascimento. Se você entrou lá no grupo, seu nome está lá, como participante. Como participante, mas tem duas listas, tem duas listas lá, uma de pesquisadores, e aí são 6, que são os iniciais, e uma lista de estudantes, acho que somos mais 9 estudantes. Não, você vai fazer o seguinte, você vai em projetos de pesquisa, você vai preencher, deixa eu ver aqui se a minha atualização está aberta, que eu faço isso junto com vocês. Vocês estão vendo a minha página aqui de atualização? Sim. Que tem então vamos aqui em projetos. Projetos de pesquisa. Tá vendo isso que eu estou abrindo? Sim. Eu fui no incluir novo item, preenchi o nome dos participantes. Você preencheu, aí você entrou aqui no projeto de pesquisa, vai abrir já. Nome do projeto, descrição. Você copia a descrição que está lá no projeto dela e coloca aqui, porque vai ser o mesmo projeto. Situação em andamento em andamento, né? O início, quando começou o projeto, é um projeto de cooperação com a instituição de pesquisa? No meu caso, não. O projeto possui potencial de inovação? Não. Mas onde você vai colocar? A instituição está aqui, o programa está aqui, e aí na equipe. Você tem que se cadastrar na equipe. Então, quando eu cadastro meu nome nesta lista, é que vem a mensagem, você não consta como participante. E lá no currículo Lattes da minha orientadora e coordenadora do grupo, eu estou. Eu fiz todo esse preenchimento. Não, no currículo Lattes dela você pode estar, mas você tem que ver se você está no grupo de pesquisa. Aqui, quer ver? Deixa eu tentar, eu vou aqui no comecinho. Aqui. Ó, vocês estão vendo a apresentação do meu grupo, meu currículo aqui, bem só essa faixinha azul? Sim. Ou não? Sim. Tá vendo aqui do lado direito, Roseli? Tá escrito aqui, diretórios de grupos de pesquisa. Você clica aí e procura o seu grupo de pesquisa para ver se você está nele, cadastrado nele. Eu estou cadastrada na lista de estudantes. Porque então ela pode ter colocado o seu nome no... Oi? Eu fui porque ela pode ter colocado o seu nome no currículo, mas não ter cadastrado o programa, o projeto. Acho que está ruim. Eu estava achando que era uma informação cruzada e que a lista de estudantes não podia registrar a participação. Eu vou tentar, professor. Mas você encontrou, assim, tá? Tenta aí, lá no grupo se você de pesquisa não conseguir, também. Isso, porque o que acontece, Roseli? Uma coisa ela escrever, provavelmente pode ter acontecido um problema com os Lattes mesmo, de atualização do Lattes. Aí ela precisa, como coordenadora do grupo de pesquisa, mandar um e-mail para o Lattes reclamando. Tá. Se o seu nome estiver lá no grupo de pesquisa e não constar para você de jeito nenhum, o ideal é ela mandar um e-mail como coordenadora do grupo, avisando, informando do problema e pedindo para você ser atualizada, ser cadastrada. Tá certo. Isso eu acho bem importante, né? Estar ativa, né? E participando de um grupo de pesquisa. Eu já produzi um artigo científico já feito, fruto desse grupo, né? Não, é fundamental, Roseli, tá? Então, de regularizar isso sim. Obrigada, viu? Imagina. Mais alguma pergunta, Felipe?
Posso? Posso perguntar? Por mim, sim. Não sei o Felipe aí, ele que está coordenando. Tem mais alguém na frente? Aqui. Você falou no início, professor, eu não peguei. Prêmios, onde é esse registro? Por exemplo, eu tenho um título de cidadão dado para a Câmara de Vereador. Lá em outras informações, no finalzinho, quando você vai cadastrar o seu nome, a sua apresentação, lá no final tem outras informações. Aí você coloca lá. Obrigado. Nada. Boa noite, professora. Tudo bem? Acho que eu também estava inscrito. O Felipe falou para eu falar. Boa noite, sou Vitor, sou aluno do Direito, do mestrado em Direito. Uma dúvida, na verdade, que eu queria perguntar, assim, brincando e vendo toda a questão do Lattes, e agora ouvindo a sua explicação, a sua aula, praticamente tudo que eu faço, tudo que eu existo até como ser, assim, até questão de trabalho, eu posso colocar no Lattes. Eu queria entender que a senhora colocou exatamente isso, que o nosso momento nefrálgico, assim, o momento que é mais complicado é no momento de comprovar tudo. Então, tudo que eu for colocar hoje em dia, fiz uma live, organizei uma live, eu teria que fazer um print, sei lá, de WhatsApp, qual seria a orientação para fazer essa documentação comprobatória do meu Lattes para um momento futuro? E uma segunda pergunta já emendada nessa qual que é o propósito de tanta informação no Lattes? Porque fica aparecendo para mim assim, eu até peço desculpa porque eu estou precisando atualizar muito o meu Lattes. E hoje, depois dessa palestra, eu estou entendendo que eu preciso atualizar mais ainda, porque teve muita coisa que eu nunca nem pensei em colocar, que o ideal é que eu coloque, né? Escutando a sua aula. Mas a minha pergunta seria, por que disso? Assim, por que tem essa... É uma corrida por qualidade, é uma corrida por quantidade? Como isso é visto também lá fora? Eu pergunto porque eu estou fazendo chinês e eu tenho um desejo muito forte de fazer ou doutorado sanduíche, ou um pós-doutorado, não sei, até o mestrado já não vai dar, mas fazer alguma coisa lá fora. E eu queria saber, assim, como que eu tenho que colocar as coisas em inglês também? Qual que seria a orientação em relação a isso? Obrigado, viu? Bom, vamos lá. Imagina, vamos lá, Vitor, sua pergunta é bem importante. Primeiro é o seguinte, a ideia do currículo Lattes inicial, ou pelo menos o que a gente espera, é que não seja um espaço de competição, mas de alguma maneira não deixa de ser, né? É um espaço onde um ambiente onde você vai registrar a sua produção acadêmica e científica e cultural, e educacional, formativa, né? Formativa entendendo ciência, tecnologia, educação e cultura. Então, você pode, dependendo da sua área de atuação, e dependendo do que você não precisa realizar tudo o que você faz. Então, todas as lives que você faz agora, porque a gente está vivendo uma situação que ninguém vai saber muito bem como se comportar nessa situação de live, né? Eu tenho um amigo que ele está fazendo umas 3 lives por dia, e na área dele, na área de educação, ou pelo menos uma live por dia ele faz, e eu não sei se ele está registrando isso, porque isso está como um trabalho técnico dele. Mas não há necessidade de você registrar tudo que você faz. Você pode optar, inclusive, por registrar só as questões que são mais importantes para a sua trajetória científico-acadêmica. Então, se você tem pretensão de ser professor universitário, se você tem pretensão, né? Se você quer ser engenheiro, trabalhar na produção civil, você não precisa registrar, não precisa nem ter Lattes. Mas se você tem pretensão de ser professor universitário ou ministro da educação, é importante que você registre as principais produções que você tem. E o que é produção? A gente poderia questionar tudo isso. O que realmente é importante para o Lattes num concurso público ou nos principais registros? A gente tem 2 perspectivas. Uma é toda a sua produção. Vamos filtrar um pouco essas lives, porque está demais, né? Essa questão da pandemia mudou um pouco isso, mas antigamente, antes da pandemia, ninguém ficava fazendo live todo dia, mas hoje em dia é o nosso modo de viver. Então, ou você registrar toda a sua formação,
durante o mestrado e doutorado e as suas principais produções depois que você já é professor ou que você já é pesquisador de um instituto de pesquisa e tudo mais, ou você registrar as suas principais produções, aquelas que pontuam mais em um concurso e que pontuam mais no mundo científico. O que significa que pontuam mais no mundo científico? Que pontuam mais em projetos de pesquisas, em produções que são qualizadas, que são regularizadas pela CAPES, que tem qualis. Então, o seu artigo, vale a pena você produzir. Tem gente que não coloca nem resumo em qualis C, por exemplo, em qualis B4. Tem gente que só coloca produção em qualis B2 e A no currículo Lattes. Eu imagino que vocês entendam o que eu estou falando do sistema qualis, né? Vocês já passaram por isso com a professora Ana Paula, se eu não estiver enganado. Se você vai em um congresso e você não publica nada, você coloca no seu currículo Lattes, você pode colocar, mas você não precisa colocar. Se você faz uma live, você coloca no seu currículo Lattes, você pode colocar, mas você não precisa colocar. Você pode ter um currículo Lattes mais sintético, mais curto, mais resumido, para concentrar a sua produção mais qualizada, a sua produção mais significativa. Isso vai facilitar na hora da comprovação, por exemplo. Tudo que você publica, você precisa colocar lá também informação em inglês? Não. Por quê? Porque quando você salva essas informações, o currículo Lattes te pergunta automaticamente se você quer traduzir essas informações para o inglês. Então, quem procurar o seu currículo com a opção língua inglesa vai encontrar. Então, você não precisa fazer isso pessoalmente. Isso o currículo Lattes faz automaticamente, as suas informações. E se a gente for discutir essa corrida, essa disputa de produção, é uma discussão bem mais profunda e eu acho muito necessária, né, sobre esse produtivismo exacerbado que faz com que a nossa vida ela não extrapole a essa dependência do Lattes, né? O ideal seria, tem gente que fala que tem que atualizar Lattes toda semana. Eu fico imaginando quem que produz tanto para toda semana ter Lattes para atualizar, né? Tem gente que faz isso. Mas o ideal seria que, assim que você produzisse alguma coisa, que você atualizasse o seu Lattes. O meu Lattes, inclusive, está desatualizado. Que você atualizasse o seu Lattes para você não perder essas informações. Então, tem gente que tem Lattes dessa grossura, porque tem todas as lives que fez na pandemia. Brincadeira, antes das lives da pandemia tinha gente que tinha. E tem gente que tem uma baita de uma produção, 200 artigos científicos qualizados, publicados, que tem um Lattes desse tamanho. Porque consta, esse pesquisador, ele já não vai mais no congresso da Ampox assistir o congresso da Ampox. Ele não publica um resumo mais no seminário da PG, da PUC. Ele publica só em revista atualizada. Ele publica só produção técnica. Ele faz produção técnica sobre o Covid. Ele faz produção técnica sobre a nova base curricular, a nova base comum curricular. Então, esse pesquisador, provavelmente, que já é um pesquisador sênior, ele limpa o Lattes dele e deixa ali as suas principais produções. Então, eu tenho várias pessoas que eu conheço que participaram de atividades que eu participei também, organização de congresso, evento, entidade, APG, ANPG, que essas coisas não estão mais no currículo desses pesquisadores, porque eles já estão dando aula na universidade há bastante tempo, já estão numa fase de produção que é uma produção já sênior, né? Uma produção já mais madura, já não a preocupação não é mostrar o percurso formativo, mas sim a produção científica desse pesquisador ou dessa pesquisadora. Não sei se ficou claro, Vitor. Se ficou entendido, né? Ficou sim. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Mais alguém, Vitor? Ou Felipe, desculpa. Não?
Bom, o que eu tinha para apresentar era isso, e eu acho que gostaria de me colocar à disposição, na verdade, para vocês, mesmo fora de seminário, se vocês tiverem alguma demanda no meio do caminho, no meio do semestre, que chegou muita dúvida até a PG sobre currículo, se eu puder ajudar, eu me coloco à disposição e como colaboradora dessa gestão, né, desse espaço importante também, né, um espaço que mescla a representação política dos pós-graduandos da PUC, mas que também busca estreitar laços com a produção científica a partir de revista, a partir de seminários, a partir de orientações. Então, saudar mais uma vez esse espaço e me colocar à disposição de vocês. Professora, só tenho realmente a agradecer, foi muito, muito esclarecedor, realmente. Eu tenho meu currículo, eu não sei há quanto tempo eu fiz meu Lattes, já tem mais de 12 anos, mas tem muita coisa fora, e algumas que realmente, agora voltando para o doutorado, é que realmente tem me despertar esse detalhe de alguma, e essa sua fala hoje foi assim esclarecedora. Muitíssimo obrigado. Valeu. Imagina, Antônio. Só uma última coisa, nesse movimento, né, de resistência ao produtivismo, mas também de participar desse processo todo, né, que é a sistematização e o levantamento de dados da produção científica no Brasil, é muito importante que a gente tenha o currículo sempre atualizado, que a gente registre pelo menos as nossas principais produções. Por quê? Porque os programas de pós-graduação, eles passam por uma avaliação, como vocês sabem, da CAPES, que pontua os programas, né? E essa pontuação, ela diz respeito à produção dos docentes, o número de mestrandos, doutorandos, ela relaciona-se com a concessão de bolsas e ela relaciona-se também, em menor escala, mas também com a produção científica dos pós-graduandos e das pós-graduandas. Então, eu imagino que a maioria de vocês sejam pós-graduandos e pós-graduandas, então é importante também, por esse processo, manter o currículo atualizado. Professora, o Labruna falou para mim que está sem o microfone, ele já vai encerrar. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, acho que... Só agradecer também, professora Elícia. Obrigada. Imagina. Eu que agradeço, gente. Obrigado, professora. O Felipe agradeceu muito a sua presença aqui, a presença de todos. E falou para até a próxima, gente. Muito obrigado. Obrigada, Vitor. A PG também agradece. Posso sair, Felipe? Até já. Tchau, tchau.